Oi, boas-vindas a Tenebrosco, nosso lugar mágico para receber o direcionamento das cartas e outras informações sobre magia e bruxaria. E aí, Tenebrosco, tudo bem com você? Eu vou usar aqui o Tarô da Floresta Encantada para hoje a gente fazer uma leitura de energia geral, atemporal também, voltado para amizades, para quem de repente está conhecendo alguém novo, ali está naquela dúvida, será que essa pessoa vai ser sim uma boa amizade para mim, uma boa amiga, um bom amigo? Vamos descobrir? Vamos ver o que o tarô tem a dizer sobre essa relação pra gente? Enquanto eu embaralho aqui, já vai se conectando com a leitura, certo? Vou tentar embaralhar mais alto para vocês verem. Vamos lá. O 6 de copas. O 7 de copas. O 5 de espadas. A imperatriz. O 5 de paus. E o 3 de espadas. Um jogo muito rápido, muito prático, mas ainda assim traz bastante informação sobre essa relação e sobre essa nova amizade que surgiu na sua vida. E a gente começa aqui com você, vindo com o 6 de copas. Essa aqui é uma carta que demonstra que você, em relação a essa amizade, ou essa pessoa, ela te dá uma sensação de nostalgia, de, por exemplo, ela te lembra uma amizade que você tinha quando era criança, ou de há muito tempo atrás, e que ela te lembra, vai para esse lado um pouco assim, lúdico, um lado mais que te tira assim da realidade, vamos dizer assim, que quando você tá com ela, geralmente você é uma pessoa talvez mais brincalhona, talvez mais inocente, você sente uma certa saudade de algo do passado, essa pessoa te lembra alguém do passado ou traz aquela recordação de uma situação que de alguma forma foi importante para você, né, antes, alguns anos atrás, mas você dentro dessa relação de amizade aqui, você vem muito como essa garotinha aqui, né, algo assim num sentido mais sonhador, algo mais conectado ao seu lado mais lúdico, como eu falei, do que necessariamente pé no chão. Então é uma pessoa que te traz essa sensação de algo do passado, ela te lembra algo, mas sobretudo talvez da infância, talvez até seja uma pessoa que talvez você tenha conhecido lá atrás, mas não se criou nenhum tipo de vínculo, e agora isso retomou, vocês se reencontraram, por exemplo, e você está nessa dúvida de será que é uma boa retomar essa amizade agora? Será que ela me lembra muita coisa do passado? E será que é um momento de retomar isso? Será que é um momento de eu resgatar essas memórias, talvez, do passado agora? Ou então, a gente também pode estar falando de alguém que não necessariamente pode ter sido do seu passado, você só conheceu agora mesmo, mas que diante de quando vocês estão juntos, da situação, dessa amizade, conforme ela se desenvolve, os momentos que vocês compartilham, você pode acabar se sentindo um pouco inocente demais. É como se você tivesse acreditando muito no que ela está falando, assim, você está indo muito no fluxo da coisa,
e por um lado mais emocional do que necessariamente você está prestando atenção no presente, no que está acontecendo agora, quais são as circunstâncias de hoje para você. Por outro lado, a gente tem aqui essa pessoa vindo representada pelo 7 de copas. E aqui essa carta já me mostra de que ela tá num momento de que ela tá pensando tanta coisa, ela tá assim, ela tem tantos planos, ela tem tanta vontade de fazer tanta coisa. Pode ser que parte da amizade de vocês tenha se construído à base disso, de coisas que ela fala, eu gostaria de fazer tal coisa, e você fala, nossa, eu também. E isso vai fortalecendo, foi criando esse vínculo entre vocês. Mas a questão aqui é que por mais que ela tenha todas essas ideias, todos esses planos, ela quer tanta coisa, mas ela não consegue agir, ela não consegue decidir, e ela fica nessa, de certa forma, uma ansiedade sobre o quero escolher e quero fazer, tem muitas oportunidades, eu tenho muitas coisas acontecendo na minha vida, eu tenho várias ideias, mas ela fica nesse estado de querer e não poder, vamos dizer assim, realizar pelo menos agora. E por essas duas energias, eu vejo muito como se vocês estivessem quase em momentos diferentes mesmo, enquanto você tá numa coisa mais tranquila, pensando nessas memórias, ou então aonde você gostaria que essa amizade chegasse, né? Uma coisa mais sonhadora, essa pessoa ela tem uma vontade muito mais prática de colocar as coisas para ali acontecer, mas ela também não consegue. Eu vejo vocês duas, né, duas pessoas aqui como muito focadas no que está na cabeça de vocês do que necessariamente no que está acontecendo no mundo de vocês agora, no mundo real, nessa relação prática, né, mundana de vocês. Outra coisa que reforça também esse lado talvez mais imaginativo, mais saudoso, mais emocional seu em relação a essa pessoa é porque a gente tem aqui essa carta da Imperatriz na casa que diz como é que você se sente em relação a ela, né? Quais os sentimentos que você tem. E talvez você, por ter ou essa relação do passado, ou então um lado mais sensível, pode ser que você de alguma forma goste muito dessa pessoa, você quer compartilhar muitas coisas com ela, principalmente ideias, vocês gostam assim de conversar sobre isso, mas você também tem esse lado de querer talvez cuidar muito, sabe, de nossa, essa pessoa, já que ela não tá conseguindo realizar alguma coisa, o que eu posso fazer por ela? Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? E a questão aqui é que talvez você tem que ter essa noção. Até onde você vai estar ajudando apenas ou então interferindo, não pela sua intenção de fazer isso, mas às vezes a percepção da outra pessoa também. Até que ponto é legal que você de fato cuide, dê atenção, carinho para essa pessoa, mas até que ponto você está abandonando você, abandonando as suas ideias, os seus projetos, sabe? Porque aqui a gente tem também uma carta, embora mais emocional, mas também é sonhadora. A gente também está falando sobre algum tipo de ideia, algum tipo de criatividade que você tem. Será que você não está dedicando demais a outra pessoa e não trazendo para você isso também? Porque, como eu falei, primeiro ela tem essa questão de ter muitas ideias, ela tem muitas possibilidades do que fazer, mas ela ainda não pode realizar. E a segunda coisa é que o sentimento dela em relação a você veio justamente aqui a carta dos conflitos, né? Essa carta de que talvez você, se você estiver nesse papel de querer ajudar muito, de você querer tomar conta dessa pessoa, se ela não tá vendo você de alguma forma como uma espécie de rival, de competitiva, de uma espécie de rival ou de competidora, sabe, concorrente, porque essa aqui é uma carta que vai falar muito sobre essa questão de a gente estar envolta em conflitos
que envolvem outras pessoas, que a gente olha para elas e sente como se a gente estivesse numa grande competição. Talvez essa pessoa, ela tenha essa percepção de que talvez vocês estejam numa competição justamente porque você quer doar muito, você quer talvez cuidar muito, abraçar demais. E ela talvez enxergue isso como se você estivesse dizendo para ela que você talvez seja melhor do que ela. E eu tô levando nessa leitura para um lado mais desafiador, assim, pode até parecer um pouco negativo demais, mas é por causa dessa carta aqui, né, esse 5 de espadas, que é uma grande carta de desafio, porque ela vai falar dessas batalhas que mesmo quando a gente ganha, a gente tem aquela sensação de que não valeu a pena, né? Ela vai falar muito sobre esse sentimento de isso não vale a pena, principalmente quando envolve uma discussão, envolve uma briga, envolve uma luta, de certa forma, não exatamente física, mas assim, um esforço que você precisa fazer em prol de alguma coisa e que pode não valer a pena. Ela tem traz esse sentimento de, sabe, eu vou fazer tudo isso, vou me empenhar por isso, e o meu sentimento, minha recompensa do final vai ser um sentimento de derrota, assim. Então, o que para mim vai combinar muito com a mensagem dessas duas cartas juntas aqui, porque a gente vai ter essa amizade representada por um desafio que, é difícil de superar, e tem essa tendência a trazer esse sentimento de que, nossa, eu me esforcei muito por isso e não valeu nada a pena. E o sentimento dela em relação a você é como eu falei antes, de um sentido de competição, de como ela te vê mais como uma rival do que necessariamente como alguém que quer ajudar. É que é o que eu sinto vendo essa carta aqui do seu sentimento em relação a ela. Quais são as suas intenções, vamos dizer assim, dentro dessa amizade? Você quer contribuir, mas essa pessoa eu vejo mais presa aqui dentro das suas próprias ideias, das suas possibilidades, quase como se ela quisesse escolher um caminho para ela, e o fato de você tentar colaborar, ela faz com que ela se sinta talvez pressionada, talvez que se talvez ela dividir algo com você, você vai tomar para si e não necessariamente ela vai ter o êxito. Podem ser todas essas situações bem mais assim desafiadoras. E eu acredito que talvez não esteja falando algo assim muito fora do que você sente. Caso essa leitura esteja fazendo sentido para você, você acha que está se encaixando dentro da situação, dessa amizade específica que você pensou, porque a gente tem aqui 3 de espadas na sua carta falando sobre um pouco dos seus sentimentos, o que a sua intuição diz, ou se você tem algum tipo de desconfiança em relação a essa pessoa. E essa carta aqui, ela vai falar sobre o coração partido, sabe? Sobre aquela grande decepção, aquela traição, mas no sentido da sua expectativa ter sido quebrada, não necessariamente de algum tipo de traição física nesse caso aqui. Não acho que, por exemplo, ela tenha contado um segredo seu para alguém ou coisas assim. Pode ser que isso tenha acontecido, pode ser que não sei. Mas essa carta aqui, ela vai falar muito sobre esse seu sentimento, sobre talvez uma desconfiança de que você vai se entregar muito dentro dessa amizade e que você vai se decepcionar. É como se, no fundo, talvez você já soubesse disso, você já estivesse esperando por isso, mas ainda tá ali tentando ver como é, se ainda tem como salvar, se tem como se aproximar mais dessa pessoa, se você pode ser mais amiga do que você provavelmente já tá tentando ser. Mas o que eu entendo desse jogo é que quanto mais esforço você coloca nesse sentimento de querer ser alguém muito legal com essa outra pessoa, que você acolhe, que você abraça, eu vejo ela vai criando mais resistência em relação a você, entende? Vai comentando aqui pra mim se está fazendo sentido, se você conectou com alguma amizade recente que você teve, ou que você conheceu alguém e tá nesse momento de dúvida. Esse aqui é um jogo que pra mim mostra
uma amizade que talvez te desgaste mais do que o necessário e você não vai ter a recompensa que seria o tipo, essa amizade ideal que você gostaria de ter. Eu não vejo que, pelo menos neste momento, dentro dessa leitura, isso não vai fazer sentido. Você vai ter essa sensação de desgaste por algo que não valeu a pena, tá? Mas antes da gente terminar aqui, eu vou acrescentar mais 2 cartinhas no nosso jogo que vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se essa pessoa ela te vê como uma rival, se tem alguma coisa de repente que ela tá sentindo e que ela ainda não te falou, se ela tá escondendo alguma coisa em relação a essa amizade, assim, às vezes ela até tem algum bom sentimento, mas ela ainda não te demonstrou isso. Vamos ver. E claro, a última, vamos ver para onde vai essa amizade, né? Para onde tende a ir este relacionamento. Veio a Lua, e o 3 de copas. Vamos lá. A gente tem aqui, nesse sentido de se tem algo que ela tá te escondendo, se ela algo que ela não demonstrou ainda dentro dessa amizade. E essas 2 cartas que saíram para mim, elas mudam muita coisa. Por quê? Porque aqui ela veio com a carta da Lua, desses sentimentos em relação, talvez a você, talvez a essa amizade. E a Lua, ela vai falar, é uma carta de confusão mental, ela é uma carta de quem tá passando por algum momento angustiante, o que faz todo sentido, se a gente considerar que ela veio representada por uma carta de que existem muitas ideias, muitas possibilidades, mas ela ainda não pode fazer nenhuma delas, ela ainda está num momento de escolha, de ponderação, de qualquer coisa menos o de ação por si só. Então ela vira com essa carta que vai falar de uma confusão mental, de uma angústia, dela estar de fato se sentindo num ambiente desconfortável. Essa carta aqui para mim ela confirma isso que eu falei sobre o sentimento dela, de que por mais que você esteja tentando ser muito legal, ela vê isso como uma coisa negativa. E talvez porque ela está nesse momento de confusão, ela não está conseguindo ver os seus atos, as suas boas palavras, a sua intenção é de fato boa, porque ela está num momento de nebulosidade aqui da cabeça dela. Ela pode não estar enxergando de fato as verdadeiras intenções que você tem. E é por isso que ela age talvez dessa forma mais agressiva ou não é agressiva, é arisca, né, com você, do que poderia ser. E o fato dela estar aqui presa nesse ciclo de não saber, assim, se o que ela sente em relação aos seus atos é uma coisa boa, uma coisa ruim, se ela realmente acha que você só tá tentando ajudar, ou se você quer tomar o lugar dela, ou coisa assim, vai trazendo todas essa angústia, essa dúvida, e o que torna esse relacionamento, nessa amizade, desafiadora, torna difícil. E talvez te traga essa sensação de que você se esforça, você se empenha por aquilo e não tem um resultado satisfatório. E essa carta aqui pode explicar muito isso. Talvez o seu papel aqui dentro, caso você queira manter e desenvolver, aprofundar, enfim, essa amizade, seja o de conseguir conversar num sentido de tentar entender o que está acontecendo, o que está se passando na cabeça dela, porque pode estar uma grande confusão, ela pode de fato não estar enxergando a toda a situação, você, os seus atos, as suas ações como elas de fato são, tá? Ela pode de alguma forma estar distorcendo isso. Então acho que vale sim uma conversa assim, sincera para tentar entender e tirar essa nuvem da cabeça dela, para que vocês duas, talvez, ou vocês dois, enfim, consigam chegar em algum lugar. Porque quando a gente vê as tendências do futuro, né, dessa amizade, vem aqui o 3 de copas, que é uma grande carta de celebração com as pessoas que a gente gosta. Ou seja, eu acho que tem sim chance da gente recuperar
essa amizade, vocês têm chance sim de se tornarem boas amigas, não só entre você e essa pessoa, mas você e talvez outras pessoas, de repente amigas e amigos em comum que vocês tenham. Pode ser que dê muito certo, mas enquanto essa pessoa estiver nessa confusão mental, nesse momento de angústia, de dúvidas, e que pode estar afetando completamente não só o emocional dela, mas o lado racional, o lado de ação dela, né? Porque a gente tem aqui uma carta de copas que vai falar das emoções e uma carta de paus que vai falar sobre esse lado mais prático das ações. E junto delas, né, essa carta da lua, com essa confusão toda. E você com esse sentimento do talvez um medo, uma desconfiança de que você vai se decepcionar, você vai ter o seu coração partido, sua confiança quebrada em relação a ela. Mas eu acho que tudo isso pode ser sim resolvido diante de uma boa conversa, de uma conversa muito clara, porque aqui a gente precisa sim de clareza, tá? A gente não pode ter ali conversas subjetivas, precisa ser um negócio muito, muito claro, muito direto, principalmente porque pode sim dar muito bom, pode ser uma boa amizade que se desenvolva aí entre vocês, mas essa questão precisa ser resolvida, porque enquanto a sensação de vocês for essa daqui, de que é mais desgaste do que recompensa, vai ficar mais difícil manter isso por muito mais tempo, certo? O que você está achando dessa leitura? Você acha que está fazendo sentido para você? Aí conversou com a sua situação, com a sua amizade que você pensou? Eu vou tirar agora o nosso oráculo, a mensagem final do nosso jogo, para fechar aqui todos os conselhos, o que a gente pode te oferecer em relação a essa amizade que você pensou. Enquanto isso, se você estiver gostando, já curte o vídeo, já compartilha com as pessoas que você acha que podem gostar de ouvir esse conselho também. Se tem alguma amiga sua, amigo seu, amigue, que está passando por algo do tipo e que você gostaria de que essa situação se resolvesse, já manda o vídeo para essa pessoa. E se inscreva aqui no canal, se inscreva na minha newsletter. Todo primeiro dia do mês eu mando um e-mail super completão com várias coisas legais que você pode desenvolver aí dentro do seu mês para tornar a sua vida mais mágica, tornar ali os seus dias mais especiais. E vamos lá. Veio banquete. Diminua o ritmo e celebre a si mesmo. Vamos. Às vezes a vida fica muito agitada e o inevitável acontece. Esquecemos de dar um tempo e celebrar o que merece ser celebrado. Certifique-se de que você faça isso a partir de agora. Se nunca pararmos para reconhecer plenamente tudo de bom que temos, então as coisas ruins podem nos derrubar de uma forma mais dura do que aconteceria se tivéssemos celebrado. Esse aqui então fica um convite para você que está assistindo essa leitura, para você também tirar o seu tempinho de celebrar as coisas boas. Como eu falei, pode ser que a princípio, neste momento, esse aqui seja uma amizade que te traga desafios. Mas a tendência é que pode ser sim um grande momento aí, uma grande oportunidade de celebração entre vocês. Então vale aqui novamente dizer que o tarô, a gente só oferece aqui conselhos, lembrando que essa também é uma energia geral, mas que a decisão final é sempre sua e você é que decide o que você faz com a sua vida, com esse conselho e com tudo mais. Mas aqui, caso você queira tirar um print do seu conselho final. E por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado dessa leitura e eu te vejo no próximo vídeo.